Bom dia! Olha ele aqui de novo, né, usando a mesma roupinha da aula passada. Tá? Hoje, agora, o tema é outro. Também um tema que foi dado para que vocês fizessem um trabalho para mim que trata realmente da parte comportamental do ser humano. Nós falamos um pouquinho sobre isso nas necessidades humanas que Maslow retratou, quando nós falamos um pouquinho da questão do status, né, necessidade de status. E a gente entendendo essa parte comportamental do ser humano, realmente a coisa fica muito mais fácil quando a gente entende a nós mesmos ou quando a gente entende o nosso semelhante. Muitas coisas acabam se esclarecendo em nossas mentes. Então a gente começa a ter outra visão de mundo. Eu vejo muita gente sendo crítica, né? Crítica dos outros e pouca crítica de si mesmo. Né? Então, essa necessidade de nos entendermos como ser humano facilita muito na questão de comando, chefia, liderança dentro da empresa. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essas diferenças entre o chefe e o líder. Tá? Então, muita gente fala, professor, é muito legal isso aí, é muito fácil, é óbvio que é muito melhor ser líder, é óbvio que o líder é o que tem melhor resultado. E eu sou aqueles que vou te falar que você está errado! Está muito errado, até fez eco. Né? Então, vai depender muito do ambiente onde você está. Tá? Então, a gente vê muita gente batendo no martelo, falando, olha, a liderança é muito melhor. Tá? Seria muito fácil se fosse o ideal para todo tipo de organização. Mas, infelizmente, dependendo do tipo de ser humano que também está naquela organização, o líder não vai dar certo. Não adianta querer colocar uma pessoa para liderar que possivelmente esse líder não vai dar certo. Então, mesmo aquele cara que é o líder, né, que a gente vai falar sobre as características, muitas vezes ele tem comportamento de chefe. Né? E muitas vezes o chefe tem um comportamento de líder. Então, acho que nessa aula o importante para a gente é entender quem é quem. Vamos primeiro colocar as características do chefe. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O chefe geralmente ele não pede, né? O chefe geralmente ele manda. É uma coisa imperativa, né? Uma coisa autoritária, é de cima para baixo, relação hierárquica. Eu peço e você faz, né? Essa questão também de ter pouca acessibilidade para a equipe. Então, ele não está lá para dialogar, bater papo, tentar entender o que a equipe acha da organização ou o que a equipe acha da chefia dele. Ele manda e ponto final. A questão, uma das características do chefe é a questão do pouco diálogo. Né? Então, ele não quer entender as necessidades de seus comandados e também está pouco se importando o que os comandados acham dele. Então ele traça uma estratégia, ele faz o planejamento dele e toca esse planejamento de maneira centralizada. Então vocês colocam mais uma característica aí do chefe, centralizador, ou seja, tudo parte dele. Ele não ouve ninguém, é tudo com ele. Ele não delega nada para ninguém, tudo tem que passar na mão dele. E ele faz isso através do quê? Do temor. Ele bota temor em todo mundo, para que todo mundo que tem algum tipo de situação passe essa situação para ele, sob pena de ser mandado embora, receber uma advertência, uma suspensão. Então ele comanda através do medo. O chefe, ele adora que as pessoas tenham medo dele, né? Então ele procura centralizar tudo, então ele comanda tudo na empresa. O único objetivo do chefe é o lucro. A pessoa que tem o comportamento do chefe está tão somente se importando com o lucro, porque é uma das características dele. Ele sabe que a empresa tendo lucro, o dono da empresa vai ficar muito satisfeito. Professor, o chefe não é o dono da empresa? Não.
Muitas vezes o chefe não é dono da empresa. Um gerente de uma empresa é chefe. O gerente é dono da empresa sempre? Não. O diretor também é chefe. Ele precisa necessariamente ser o dono da empresa? Não. Mas ele tem que reportar resultados daquilo que ele está fazendo com a equipe dele e mostrar que aquele que ele está fazendo está dando lucro. Porque o dono da empresa não está pouco se importando da maneira como que esse chefe atua sobre seus comandados. Ele quer chegar, o dono da empresa, importante para ele é que chegue no final do mês, do trimestre, do semestre, do ano e dê lucro, muito lucro. Então, se esse chefe conseguir dar lucro, o dono da empresa, tudo bem. Tanto que muitas organizações têm esse tipo de problema, justamente porque o dono não consegue enxergar o que acontece lá dentro. Então, às vezes a empresa dá lucro, mas a insatisfação, o clima dentro da empresa é horroroso. E isso, a longo prazo, é extremamente prejudicial. Então, o chefe, eu costumo dizer que ele consegue um resultado imediato. Quem se importa com o imediatismo, então de imediato vai ter lucro, de imediato vai ter resultado, o que é planejado realmente sai do papel porque o chefe impõe, né? Mas tem uma situação que a longo prazo vai acabar prejudicando esse chefe, que é a questão da não satisfação dos funcionários. Quem é que gosta de trabalhar num ambiente onde existe o medo, né? Onde as pessoas não respeitam o seu chefe, eles temem o seu chefe, o que é bem diferente. Então a gente costuma falar que em curto prazo o chefe quase sempre tem resultados bem melhores do que o líder. Tá? E dependendo da organização ou da maneira como está a organização, um chefe muitas vezes vem a calhar. Tá? Muitas vezes vem a calhar. Então acho que ficou bem claro para vocês aí as características do chefe. Vamos retomar essas características. Primeiro, autoritário. Ele manda e ponto final. Segundo, imperativo. De cima para baixo. Eu mando e você obedece. Outra característica, não acessível aos seus comandados. Ele não é uma pessoa fácil. Para chegar nele existe degraus. Não é chegar e falar o que está acontecendo. Outra característica, pouco diálogo. Ele não ouve você, ele não vai te ouvir, né? E também está pouco se importando o que você acha dessa situação. Então, uma das características do chefe é pouco diálogo. Outra característica também que nós falamos aqui é centralização. Tudo, absolutamente tudo, tem que passar pela mão do chefe. Ele tem que ter controle, ele tem que se sentir nesse controle de todas as situações, de tudo aquilo que foi planejado. Ele não confia em absolutamente ninguém, somente ele é o rei da cocada preta. É só ele que toca o terror na empresa, mas ninguém pode ter esse tipo de comportamento. Então ele é extremamente centralizador. A questão de temido, ele gosta de ser temido, que ele acha que pelo temor as pessoas dão melhores resultados. E concentração, ele concentra o seu foco somente no lucro. Porque ele sabe que se a empresa tiver lucro, ou a organização tiver lucro, é óbvio que ele vai continuar como chefe. A tendência muito grande que ele continue como chefe. Dificilmente um chefe que dá lucro, ele sai do comando da empresa. Então, é uma das características do chefe também. E por último, né, a não satisfação dos funcionários. Então, os funcionários nunca estão satisfeitos com a postura do chefe, justamente por essa questão do autoritarismo, do imperativismo, de ouvir pouco. Tá? Só que também o chefe está pouco se importando com essa situação. Tá bom? Eu acho que aqui ficou bem claro para vocês essa questão do chefe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o líder. Tá bom? Primeira característica do líder, né? Ele escuta, né? Ele ouve as pessoas do lado e incentiva que essas pessoas tomem decisões.
ou que influenciem nas decisões desse líder. Então, o líder está sempre propenso a ouvir as pessoas. Ele também está sempre estimulando que as pessoas tomem decisões por conta própria. Então, existe também essa questão da descentralização. O líder, ao contrário do chefe, que é centralizador, o líder ele é descentralizador, ele descentraliza, ele delega responsabilidade nunca se delega, tá? Ele delega atribuições para as pessoas e confia que as pessoas vão fazer o máximo para que essas atribuições cheguem ao final com excelência. Então, ele tem que confiar, ele confia na equipe. Tudo bem? Outra característica do líder é conhecer bem o colaborador. Então, o cara que é realmente líder, ele sabe todas as habilidades. Então, ele conhece a parte comportamental do colaborador e sabe a parte técnica. Muitas vezes você vê uma pessoa no cargo de comando, não sabe nem o que o comandado dele fez, se tem um curso de especialização, se tem uma faculdade, porque o chefe, por exemplo, está pouco se importando. Já o líder se importa, até mesmo para que, numa oportunidade, ele possa dar um cargo mais relevante para essa pessoa que está se especializando dentro da empresa. Então, o líder se preocupa com isso, enquanto o chefe está pouco se importando. E quando o líder ele conhece toda a parte técnica e parte comportamental do seu comandado, ele possivelmente vai extrair o melhor dessa pessoa. Então, esse funcionário também vai sempre se sentir motivado. Então, quando ele vê, olha, o líder sabe, ele sabe que pode contar comigo para fazer determinada atividade que não está no rol das minhas atribuições e eu vou fazer o meu melhor. Porque eu quero avançar, eu quero evoluir dentro dessa organização. Outra característica do líder é não foca apenas no resultado. Lembra lá do chefe que o único objetivo, ou o objetivo principal, é o lucro? Né? Já o líder, ele não tem essa preocupação tão grande com a questão do resultado. Ele sabe que o resultado é importante, mas ele sabe que é uma coisa que se seus comandados estiverem satisfeitos, é uma coisa que vai vir naturalmente. Então, ele sabe que é uma coisa que vai acontecer. Então, quando existe um clima bom dentro da empresa, é óbvio que o resultado acontece por si só. Outra característica do líder, ele responsabiliza-se. O que é isso, professor? Ao contrário do chefe, que vai só preocupar em tentar jogar a responsabilidade para cima de alguém, por exemplo, alguma coisa deu errado, diminuiu o lucro, alguma coisa deu errado, o objetivo não foi alcançado, aconteceu alguma coisa errada, a meta não foi alcançada, o chefe vai sempre procurar alguém para apontar o dedo. Enquanto o líder, se esse tipo de situação, ele vai falar, eu também fiz parte desse processo, eu também sou responsável pelo que aconteceu. Então, o líder, tanto a parte boa quanto a parte ruim, ele sempre vai se colocar no meio, como se fosse uma equipe. Já o chefe, ele só coloca essa questão da responsabilidade quando as coisas dão certo. Aí fui eu que fiz. Quando a coisa deu errada, para o chefe foi eles fizeram. Então, enquanto o líder fala nós, né, o chefe fala eu para coisa boa e vocês para coisa ruim. Então, essas são as características do líder, do chefe, são situações que eu acho importante vocês anotarem. Então, vamos passar uma por uma aí algumas características do líder. Primeiro, toma decisão e incentiva as pessoas, os seus colaboradores, a tomarem decisão também. Outra característica, escuta. Ele ouve atentamente todos os seus colaboradores e tenta tirar o máximo de informação para traçar uma estratégia ou um planejamento para que haja um resultado ou uma meta melhor. Ele está sempre preocupado, o líder, com a questão da satisfação da equipe. Para ele é muito importante
a equipe está satisfeita, porque ele sabe que com uma equipe satisfeita, possivelmente o rendimento será muito melhor. O líder também está preocupado em extrair o máximo do potencial de seus comandados. Então, ele, para extrair o máximo das habilidades e aptidões de seus comandados, ele tem que saber toda a informação sobre ele, tanto a informação comportamental quanto a informação técnica desses comandados. Ele está sempre motivado, ele entende que para motivar essa equipe, o primeiro que tem que estar motivado é ele. Não foca apenas na questão do lucro, então ele não foca apenas no resultado, ele sabe que o resultado é consequência, né, e não causa. O líder, ele gosta de delegar, né, justamente por causa dessa questão de descentralizar, ele é descentralizador, ele gosta de delegar atribuições, perfeito? E por fim, ele responsabiliza-se também por seus comandados ou por suas atitudes. Então ele entende que, por mais que outra pessoa tenha feito uma atribuição, se essa atribuição não for feita com excelência ou que dê errado, ele sabe também que ele faz parte do processo, então ele também se coloca como parte do problema, né? Ele não joga o problema somente para a pessoa que fez a atribuição ou as pessoas que fizeram. Perfeito? Então é isso. Tá? Então, falar que é gerir relações interpessoais, ouve atentamente, reconhece habilidades e talentos, estimula o respeito, age com ética e comprometimento. Tá bom? Ele sabe que o sucesso da empresa depende do bem-estar de toda a equipe. Eu acho que essa aula sobre líder versus chefe, que também foi um trabalhinho que eu passei para vocês via e-mail, eu acho que é uma aula bacana, que é uma parte que fala sobre a parte comportamental dos funcionários, e a gente, como futuros gestores, a gente tem que entender isso, tá bom? E eu acho que por hoje tá ótimo. Tchau para vocês, um abraço, continuem assistindo os vídeos, continuem fazendo os trabalhinhos, e a gente aos pouquinhos aqui vai tentando explicar através de vídeo esse conteúdo, tá bom? Abraço para todos vocês, até a próxima aula.